estamos nessa série sobre idolatria, onde a gente tem tentado interpretar e entender idolatria em níveis dos mais variados. A gente gastou um sermão pensando acerca sobre como identificar os ídolos do coração e como identificar as nossas verdadeiras religiões. A pergunta que você tinha que fazer em casa era sobre quais deuses você adorava no seu interior. No segundo momento, a gente falou sobre o que a idolatria fazia com a nossa mente e como as nossas decisões e o modo como nós enxergamos a vida são afetados pelos deuses que adoramos. A pergunta que tinha que ser respondida na semana envolvia o que a idolatria fez com as nossas tomadas de decisão, como os deuses do coração nos levaram a tomar escolhas, a fazer escolhas que não representavam a vontade de Deus para a nossa vida. No terceiro momento, a gente falou sobre como nós construímos a nossa vida em torno de nossas idolatrias. E a pergunta da semana passada foi em torno do que nós construímos a nossa vida, em torno do que nós guiamos a nossa história. Hoje, a gente quer falar sobre como a idolatria é aquilo que representa Deus para você. E a gente vai falar da idolatria como algo externo, a idolatria como uma projeção. A idolatria, o ídolo, nem sempre é um falso Deus. O ídolo, muitas vezes, é aquilo que você usa para representar Deus. E é aí que a gente vai meditar hoje, começando a dar uma olhadinha em Êxodo capítulo 20. Então, se você puder abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, nós temos 3 textos em Êxodo e um texto em 1 Samuel. Então, vai ser poucas passagens em comparação com o que a gente tem geralmente olhado. Mas Êxodo 20, a gente tem o famoso decálogo. Decálogo é um jeito bonitinho e chique de chamar os 10 mandamentos. Aquele momento em que Deus aparece no deserto, depois de tirar o povo de Israel do Egito e trazê-lo à famosa peregrinação de 40 anos, e ele aparece para dar alguns mandamentos ao povo de Israel, e esses mandamentos são conhecidos como os 10 mandamentos. Esse texto é repetido em Deuteronômio capítulo 5, mas é em Êxodo 20 que ele aparece pela primeira vez. E em Êxodo 20, do verso 2 ao verso 5, nós lemos o seguinte mandamento. Êxodo 20, 2 a 5. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Uma das primeiras coisas que Deus faz ao falar com o povo de Israel no deserto é estabelecer que Ele é o Senhor. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei do Egito. Deus está passando na cara, certo? Não do nosso jeito. A gente costuma passar as coisas na cara como quem esfrega algo, dizendo, olha, me dá a honra que eu mereço, eu fiz isso aqui por ti e tu não me devolve aquilo que eu quero. Aqui Deus aparece e deixa claro ao povo de Israel quem era o responsável, quem é que merecia o crédito por tudo aquilo que havia sido feito no Egito. Mas Deus está deixando claro ao povo de Israel quem era o responsável, quem tinha o mérito por ter feito aquilo. Eles não tinham saído do Egito pelo mérito próprio, certo? Eles não tinham saído do Egito pela própria capacidade. Eles não tinham saído do Egito porque eles foram líderes militares e tiveram meios e armas e instrumentos para então vencer o Egito e ir embora. Eles receberam libertação. Alguém os tirou do Egito. Quem os tirou do Egito foi Deus. Deus agiu de forma miraculosa, Deus agiu de uma forma sobrenatural e então tirou aquele povo da escravidão. Então pegou aquele pessoal e os retirou do Egito. Deus deixa claro que quem fez isso não foi outro Deus. Quem fez isso não foi outra divindade. Quem tirou aquele povo do Egito, quem tirou aquele povo da escravidão, havia sido Jeová. Eu sou o Senhor. Aqui, literalmente, você tem o nome próprio de Deus. Eu sou Jeová. Eu sou Javé, Yeoa, ou como as Bíblias traduzirem. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, que te tirou da casa da escravidão. Não tenham outros deuses diante de mim.
porque Deus merecia a honra e o crédito, porque Deus era o responsável por tirá-los da escravidão, eles não deveriam ter mais ninguém para adorar. Não fazia sentido eles adorarem outra pessoa, darem mérito a outro ser, se foi Deus quem foi o responsável por resgatá-los. Se foi Deus quem os resgatou, se foi Jeová quem os tirou do Egito, por que outras divindades seriam adoradas? Se eles deveriam adorar unicamente o Senhor. Por isso que traz aqui uma ordem contra imagens de escultura. Eles não deveriam fazer imagens para adorar a Deus. Eles não deveriam fazer imagens para se prostrar. Aqui não deveriam fazer imagens nem de algo que estivesse acima nos céus, nem algo embaixo da terra, nem nas águas ou o que fosse. Eles não deveriam adorar nem prestar culto a nenhum objeto físico, a nenhuma imagem, porque o Senhor era um Deus zeloso. Deus tinha zelo ao próprio respeito e ele não divide a sua adoração com ninguém. Então, ele não queria ser adorado nem por intermédio dessas imagens, nem que as imagens fossem adoradas por si só em referência a outros deuses. Aqui a gente tem dois problemas sendo condenados diretamente. Um pecado era o pecado de adorar outras divindades através de imagens. Porque ninguém adorava a imagem por si só, pela imagem em si. Às vezes a gente acha que os ambientes idólatras antigos eram ambientes em que pessoas adoravam o pedaço de madeira, o pedaço de metal que ali estava. Mas não era tão simples assim. Eles adoravam o metal, eles adoravam sim a madeira, porque eles acreditavam que através disso estavam adorando a divindade que manifestava a sua glória através daquele metal e daquela madeira. Havia um Deus por detrás daquela imagem. Ao prestar reverência à imagem, ao venerar a imagem, ao adorar a imagem, eles estavam venerando, idolatrando aquilo que estava por trás da imagem. Ao condenar imagens para serem adoradas, Deus condena a adoração a falsos deuses, representados pelas imagens, e Deus condena a adoração dele próprio através das imagens. As imagens não deveriam ser instrumentos para que Deus fosse louvado. Por isso que Deus não desejou que imagens fossem usadas. Por que que essa é uma das primeiras coisas que Deus diz quando ele tira o povo do tempo de escravidão no Egito? Principalmente por causa do contexto intimamente idólatra do Egito antigo. Imagens eram usadas, ídolos estavam espalhados o tempo inteiro, as pessoas no Egito se davam a essas adorações a falsos deuses, e o povo de Israel poderia ter sido influenciado por isso. Mas havia um cenário muito particular a esse respeito, que era o fato de que havia um ídolo acima de todos os ídolos no Egito Antigo. Havia uma imagem acima das outras imagens, que era a própria figura do faraó. Para o Egito Antigo, o faraó era uma imagem dos deuses. Eles representavam as próprias divindades. Quando Deus entra em conflito com o faraó, através da figura de Moisés, você tem, teoricamente, divindades em conflito. Você tem um Deus contra um Deus. Isso é muito marcante, se você voltar um pouco aí no seu livro de Êxodo, em Êxodo 5, e dar uma olhada nos versos 1 a 2, você encontra um diálogo que a gente perde um pouco o contexto dele se a gente não considerar esse conceito idólatra do Egito Antigo. E Êxodo 5, 1 a 2 diz assim: Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, aqui é Jeová, Deus de Israel, deixa aí o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: Quem é o Senhor para que lhe ouça? Eu a vós deixa aí Israel. Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel. Aqui parece, basicamente, a declaração de um ateu, se a gente lê aqui de forma muito moderna. A quem é Jeová? Sei lá quem é esse Jeová, meu irmão, para obedecer esse Jeová. Mas ele não está dizendo no sentido de que eu não conheço Jeová como Deus porque eu não creio em deuses. Na verdade, Faraó era considerado um ser divinizado. Quando ele morresse, ele seria adorado como Deus de fato. Vivo, ele era algo que representava diretamente a imagem dos deuses que ele adorava. Ele era a imagem de Re, era a imagem de Amun-Ra, ele era a imagem das várias divindades que surgiam ali. Como ele era uma divindade e seria um meio homem, meio Deus já fisicamente naquele momento, e quando morto ele seria adorado de fato como Deus, quando ele diz quem é Jeová, eu não conheço esse Jeová Deus de vocês. O que ele está dizendo é que essa divindade de vocês aí, nunca ouvi falar. Esse Deus de vocês aí, meu irmão, eu que sou o Deus dessa parada aqui. Eu que sou o Deus de verdade. Eu que tenho autoridade divina sobre vocês, não é Jeová.
Quem é Deus nessa conversa sou eu. Esse Deus de vocês aí, sei nem quem é. É quem é esse Moisés aqui? Quem é o Deus? Mostra, traz ele aqui, para eu falar com esse Deus de vocês aí. Porque eu que sou o Deus desse negócio. Havia um duelo de deuses aqui. Havia um duelo de divindades. E a Faraó nem imaginava como ele estava prestes a perder diante do grande Senhor de Israel, que era Deus de fato. Deus tira aqueles homens do Egito e proíbe que eles projetem em coisas aquilo que acontecia com Faraó. Faraó era adorado porque Faraó representava Deus, representava os falsos deuses. Você lembra do sermão passado, em que nós comentamos que nós fomos criados em representação, como imagem e semelhança? Deus nos colocou no mundo para que nós representemos Deus de fato, mas o pecado nos destruiu nisso. Falhamos, erramos, pecamos, e as nossas representações agora são falhas, muitas vezes falsas. Faraó era o homem que deveria representar o Deus vivo na sua atuação política. Agora, infelizmente, ele representava falsos deuses, e era ele mesmo confundido com a divindade. Deus não queria que isso acontecesse novamente com o povo de Israel. O povo no Egito, aliás, o povo que saiu do Egito e agora estava no deserto, não deveria encontrar em homens nem em coisas a representação absoluta nem de falsos deuses, nem do Deus verdadeiro. Porque Deus não queria ser adorado por intermédio de coisas, de elementos da criação. Porque quando isso acontecia, o elemento recebia glória junto com aquilo que era representado. Ao criar uma imagem, a criar algo que era visto e adorado, o povo tomava de Deus uma glória que era própria a ele, que era devida apenas a ele. E esse era o grande mal da idolatria. A idolatria não era só adoração a falsos deuses, a idolatria também era adoração ao Deus verdadeiro através de imagens. E essas duas coisas eram intimamente condenadas por Deus. Esse aspecto da idolatria, de adorar a Deus através de imagens, é muito bem representado em Êxodo capítulo 32. O famoso caso do bezerro de ouro. Deus ainda estava tratando com o povo no deserto. Aquele povo ainda estava tentando encontrar Canaã, a terra prometida. E Moisés sobe. Moisés sobe no monte para falar com Deus e receber instrução do Senhor. Em Êxodo 32, a gente percebe que Moisés tinha sumido há um tempo já. E o povo começou a achar que Moisés morreu ou algo parecido. Cadê esse Moisés que não volta mais? Então o povo chega a Arão e faz um pedido a Arão. A gente vê isso no versículo 1 de Êxodo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão diante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Tem muita coisa errada nesse texto aqui, certo? Pensa só. Moisés tardava de descer do monte. O povo estava sem Moisés. E o povo pediu que fosse feito um Deus, para que fosse adiante. Fazer um Deus aqui é uma linguagem hebraica muito própria sobre fazer um ídolo. A gente lê aqui fazer um Deus, a gente fica meio confuso. Esse povo realmente acreditava que dava para fazer um Deus, certo? Porque Deus é Deus, sabe? É Deus. Como é que faz um Deus? Parece coisa de gente maluca. Só que eles não estavam falando de criar uma divindade. Fazer um Deus aqui falava diretamente de fazer um ídolo, de fazer uma imagem que fosse confundida com o próprio Deus para representar Deus, para que Deus fosse visto de alguma forma. Eles pedem isso porque Moisés tinha sumido. E eles queriam algo que representasse Deus. Porque na cabeça deles, possivelmente Moisés era esse representante da vontade de Deus ao povo. Olha só que coisa errada no fim do verso 1. Quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito. Caramba, a gente acabou de ler Deus dizer em Êxodo 20, eu, o Senhor, vos tirei do Egito. Eles estão dizendo, Moisés, o homem, tirou a gente do Egito. E ele sumiu. E se ele sumiu, então vamos fazer aqui uma imagem, vamos pegar aqui algum material, fazer um ídolo para que ele represente esse Deus agora em nossa frente, já que Moisés aqui não está. O que Arão faz? Diz o verso 2, disse-lhes Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas. Então ele ordena que eles peguem todo o metal ali, ouro, para que eles fizessem um bezerro, um pequeno boi. Era muito comum que naquele tempo a imagem de um boi fosse usada para representar divindades, de alguma forma. E Arão segue esse mesmo padrão
criando uma divindade para que fosse diante deles. A ideia aqui não é que eles estavam criando o deus boi ou algo parecido, mas que eles estavam criando uma imagem que representasse Jeová, para que ao adorar essa imagem do bezerro de ouro, Jeová fosse adorado de alguma forma. Isso é muito claro, porque eles queriam a divindade, a imagem da divindade, para agradecer àqueles que o tirou do Egito, que o tiraram do Egito. Uma vez que Jeová era o responsável por tirá-los do Egito, Moisés, como representante desse Jeová, eles queriam outro representante, por isso criaram uma imagem, a imagem de um bezerro fundido de ouro. Diz no verso 4, recebendo-as das suas mãos, esse ouro, trabalhou o ouro com burril e fez dele um bezerro fundido. Então Arão disse, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Eles sabiam que Jeová os tinha tirado do Egito, mas aqui os deuses físicos representavam justamente esse Jeová. Eles fizeram um altar e houve, diz o verso 5, festa a Jeová. Veja só, houve festa ao Senhor, através do bezerro de ouro. Eles não estavam tentando adorar um outro deus, criar aqui o deus bezerro, o deus Ra, o deus Re, ou quem for, o deus Amon, o Beuzebu, não era outro deus que estava sendo adorado. Era festa ao Senhor, através do bezerro de ouro, porque o bezerro agora representava Deus para eles. Deus acha isso da hora? Acha super legal? De forma alguma. Diz no verso 6 que no dia seguinte madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo se assentou para comer, beber, levantou para se divertir. E então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que havia eu ordenado, o caminho ordenado em Êxodo 20, não façam imagens. E fez para si um bezerro de ouro, o adorou, e lhe sacrificou, e diz, são estes, ó Israel, os teus deuses que tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto esse povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Porque o povo quis adorar a Deus através da imagem do bezerro fundido, como faziam os ímpios adorando os seus falsos deuses através de imagens. Deus queria consumir aquele povo. Deus queria matá-los, destruí-los, apagá-los. Claro que esse não era o plano final de Deus. Deus queria restaurar aquele povo. Mas Deus, em seu diálogo com Moisés, porque o infinito está em diálogo com o finito, constrói uma história com Moisés. Diz, Moisés, eu vou destruir esse povo aqui e vou te usar. E Moisés responde a Deus. Diz, Deus, não faz isso. Deixa eu tratar do povo, não deixa que eles morram. Eles saíram do deserto, eles saíram do Egito, estão no deserto. E Moisés intercede, pede que Deus não os mate. A gente vê isso ao longo do capítulo 32 de Êxodo. Então Deus permite isso. No entanto, quando Moisés desce, a gente vê isso no versículo 17. A gente vê isso no versículo 19. Logo que se aproximou do arraial, Moisés aqui no caso, viu ele o bezerro e as danças, e então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte, que é as tábuas com a lei de Deus. E pegando no bezerro que tinham feito, queimou-o e o reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Depois perguntou Moisés a Arão, que te fez esse povo, que trouxeste sobre ele tamanho pecado? Respondeu-lhe Arão, não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que o povo é propenso para o mal. Pois me disseram, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu lhes disse, quem tem ouro, tire-o dela. Então ele conta aqui o processo com relação ao bezerro. O que Moisés faz, então, indicado por Deus, é ordenar a morte dos idólatras e então interceder para que Deus perdoe o resto do povo. E aqui a gente tem a idolatria se manifestando de forma muito intensa no povo de Israel. E a gente entende, a partir daqui, que um ídolo nem sempre é um falso Deus. O ídolo, muitas vezes, é aquilo que você usa para representar Deus. É aquilo que você adora imaginando estar adorando a Deus. E aqui a gente tem que olhar com muito cuidado para os nossos corações, se a gente quer entender bem o que a idolatria é nas nossas vidas de fato. O ídolo é aquele a quem a gente concede responsabilidade e gratidão por aquilo que Deus faz na nossa vida. O ídolo aqui é aquele que a gente adora e concede
honra e louvor por as coisas que Deus dá. O ídolo é aquilo que a gente usa para representar quem Deus é. E aqui a gente tem que começar a olhar para as coisas com mais cuidado. Porque é muito fácil identificar idolatrias observando coisas que competem com Deus. Então eu deveria estar na igreja, mas eu não vou para a igreja porque eu tenho uma prova. E eu sempre tenho prova, eu sempre estou faltando as coisas da igreja para estudar. Ao invés de eu seguir Daniel, que ao invés de tentar comer das comidas do rei, ele comeu menos do que os outros soldados e foi mais forte do que os outros soldados, porque Deus o abençoou, porque ele não estava disposto a pecar pela sua vida profissional. Ao invés de a gente seguir esse exemplo, a gente simplesmente sacrifica intimidade com Deus para fazer alguma outra coisa, para ganhar dinheiro, para ter progresso acadêmico, ou o que for. E é fácil identificar isso. É fácil olhar para ídolos que são muito comuns. Eu gosto demais de dinheiro, eu gosto demais de festa, eu gosto demais de passear, eu gosto demais disso. E são coisas que claramente competem com a nossa fé. E quando a gente identifica competição, é fácil identificar uma idolatria. Só que existe uma idolatria que se manifesta de forma muito mais íntima, profunda e até disfarçada. É a idolatria que tem ares de fé. É a idolatria que tem ares de santidade. É quando nós enxergamos Deus nas coisas. E enxergamos Deus nas coisas ao ponto de ofender o nome de Deus. Através de projetarmos em coisas. Coisas que deveríamos dar apenas a Deus de forma íntima e total. Muitos ídolos surgem. E essas são as perguntas que a gente precisa responder daqui em diante. O que é que você usa para representar Deus? O que é que você usa para representar quem Deus é? A primeira pergunta, para identificar o seu coração e ajudá-lo a identificar suas idolatrias, é, primeiro, a quem você dá crédito? A quem ou ao que você dá crédito sobre as coisas boas da sua vida? Sobre aquilo de bom que vem? Claro que tudo na vida pode ter vários responsáveis. E muitas vezes a gente precisa dar créditos a figuras humanas, entendendo que Deus, no fim das contas, é o responsável por isso. Mas quando você acredita que está dando crédito a Deus através de dar crédito a outras coisas? Será que você não idolatra a sua força de trabalho? Será que você não tem como Deus a sua capacidade profissional? Porque você é o cara que bate na mesa e diz, sou eu que boto comida nessa mesa aqui dessa casa, sou eu que sustento essa família, sou eu que faço acontecer isso aqui, se não fosse eu, ninguém fazia nada. E você entende que você está louvando o nome de Deus, porque crente tem que trabalhar mesmo, ora mais, crente tem que ser esforçado na força profissional. Normal, crente tem que trabalhar, e trabalhar bem, e trabalhar com vigor. Mas você acha que é o seu trabalho e o seu esforço que põe comida na mesa. Você não consegue orar, pão nosso de cada dia nos dá hoje, porque não é Deus que dá o pão, quem dá o pão é você. E por que trabalhar é uma coisa boa, uma coisa justa e honesta, você acha que está louvando a Deus ao louvar a sua força de trabalho. Mas você não ora para agradecer a Deus, você não tem o sentimento de que é Deus quem te usa, que Deus é quem faz, que na hora que Deus tirar 2 segundos de graça, tu se parte ao meio no chão. E você acha que Deus está sendo louvado através disso. Sabia que é possível idolatrar a sua igreja? Quando você acha que Deus só se manifesta aqui? Quando você acha que aqui é o lugar da bênção e não tem outro? E se alguém é de outra igreja, e se alguém está em dúvida em congregar na Manainha ou em outra igreja, e escolhe a outra igreja, o cara só pode ser doido. Porque aqui é o lugar que é bom, rapaz. Aqui é que Deus fala, e é aqui que Deus faz. E quando foi a última vez que você entendeu que é o Senhor quem constrói uma boa igreja? Não é o poder da denominação, não é o poder da tradição, não é o poder da boa teologia, não é o poder do discurso, ou do pastor, ou do ministério, ou do que for. É unicamente o poder de Deus construindo a comunidade. E você louva a sua igreja. E você ama a sua igreja. E você fala da sua igreja. E quem está em pecado, meu Deus do céu, em falar bem da igreja? Mas a sua igreja pode ser o seu bezerro de ouro. E você acha que está dando glória a Deus ao falar bem da igreja, porque a igreja é uma coisa boa. Mas aí quando a igreja vira Deus, mas aí quando a igreja é a principal representação de Deus, talvez o teu coração pode estar errado. A Manaim está crescendo muito. Mas será que a gente está crescendo com base em idolatria? Em você querer muito seus amigos aqui, porque você acha que é aqui que Deus faz, e nunca em outro lugar? E nunca em outra igreja, e nunca em outra denominação, e nunca em um lugar de teologia talvez diferente da nossa?
Porque é Deus quem faz, é Deus quem constrói, é Deus quem resolve. Será que você não pode estar idolatrando as suas capacidades, a sua inteligência, aquilo que Deus te deu, que te faz conquistar e produzir alguma coisa? Aí você passa no Enem e diz, mas Deus fez eu resolver, e Deus me ajudou. E sabe, você bota o nome de Deus, mas no fim das contas você acha que foi você, é graças a você. E às vezes você tem uma gratidão no coração, íntima a alguém, sabe? Meu marido é um marido ótimo, minha esposa é uma esposa ótima, fulano fez isso por mim, cicrano fez aquilo por mim, e o teu coração está derrubado quase que patologicamente a um relacionamento às vezes abusivo, um relacionamento às vezes prejudicial para o teu coração, porque é um relacionamento em que tu criou um bezerro de ouro em alguém. E não, mas ele é o único namorado que eu posso ter, porque ele é que traz de Deus para mim. Ela é a única namorada que eu posso ter, porque é ela quem cuida de mim, me ajuda e me ensina alguma coisa sobre o Senhor. Mas esse é o único relacionamento de amizade que eu posso ter. Esse é o único relacionamento profissional que eu posso ter, porque é aqui que Deus faz, é aqui que Deus age, é aqui que eu encontro bênção de Deus. E muitas vezes, o que você tem não é adoração a Deus por causa de algo, mas é adoração a algo pretensamente por causa de Deus. E você identifica isso quando o teu coração manifesta gratidão mais aos instrumentos que às origens da bênção. Ninguém termina uma cirurgia do coração, levanta com o coração novo e se abraça apertado com o bisturi. Ninguém termina a quimioterapia e fica livre e levanta e se agarra com a bolsa de soro. Geralmente, nós agradecemos a quem fez a cirurgia. Doutor, muito obrigado, né? Doutor, obrigado por ter cuidado de mim. Doutor, obrigado, porque o doutor foi, em certo sentido, o agente daquilo. O bisturi, a maca, o instrumento, você não sai agarrado com a maca e bota a foto da maca no Instagram e dizendo obrigado, maca, porque me sustentou. Você não louva os instrumentos mais do que louva o agente. O problema é que muitas vezes coisas religiosas, espirituais e moralmente boas são muito mais valorizadas do que o Deus que age em direção ao seu bem e ao seu cuidado. Então a gente pega coisas boas e a gente transforma em Deus. A gente transforma o trabalho em Deus, a gente transforma a família em Deus, a gente transforma a igreja em Deus, a gente transforma relacionamentos em Deus, e a nossa gratidão e o crédito sempre é dado àquilo que é material. O coração raramente está satisfeito no que Deus fez. Você conquista algo e você olha no espelho e você se acha o cara. E você passa no Enem e você diz que é porque você estudou, porque eu fiz, eu usei esses métodos, eu consegui. E você olha para as suas glórias e você esquece que é muito fácil se transformar no bezerro de ouro. É muito fácil achar que está adorando a Deus através de louvar as próprias qualidades, ou os próprios méritos, ou as qualidades dos outros, os méritos dos outros, as coisas boas que estão em volta. Será que o nosso coração realmente dá crédito a Deus por aquilo que Deus faz? Será que o nosso coração realmente se sente dependente de Deus para que as coisas funcionem? Ou a gente acha que tudo é conquistado por nós mesmos? Ou a gente acha que tudo se resolve com mais de nós? Ou você não acredita que sua nota do Enem pode ser melhor se você orar mais? Ou você realmente não acredita que sua vida profissional pode ser um pouco diferente se você tiver mais comunhão com Deus? Pastor, claro que não. Agora eu vou orar e Deus vai me ajudar no Enem, é? E qual é a alternativa? Eu sou o bichão, eu estudo, eu faço do meu jeito, eu uso os meus méritos e as minhas capacidades e passo no Enem sem a ajuda de Deus? Dá para fazer alguma coisa sem a ajuda de Deus? Não, pastor, Deus vai me ajudar no concurso público. Tem uns outros crentes orando também, né? E sim, nós não estamos orando porque a gente acha que quem jejuar mais vai tirar a melhor nota. Mas porque a gente entende que não importa o quanto eu me dedique, o quanto eu me esforce, o quanto eu perceba as minhas capacidades humanas ou as capacidades humanas dos outros, se Deus não agir com isso, se Deus não usar isso, se Deus não for o agente nos usando de instrumento, a gente simplesmente não faz nada. Você pode ter méritos, capacidades, forças, pode ser o cara mais inteligente, no dia você tem uma diarreia e não vai. Você pode ser o cara mais sábio, na hora de dar um branco, você tem um piripaque e não funciona. Se você acredita que você faz as coisas pelos seus méritos, que você conquista coisas pelas suas capacidades, cuidado. Você pode achar que está adorando a Deus, mas você está usando um intermediário para isso, e Deus não divide a sua glória com ninguém. Não foi metade você e metade Deus, compadre. Não foi eu fiz minha parte e Deus fez a dele. Deus faz tudo. Foi Deus quem te tirou do Egito.
Foi Deus quem resolveu, foi Deus quem solucionou. E Deus usou suas capacidades para isso. Mas foi Deus que deu. E Deus usou o seu esforço para isso. Mas foi Deus que impulsionou. Deus, claro, Deus não usa a sua preguiça, Deus não usa a sua indolência. Deus usa o seu esforço, mas foi Deus usando e foi Deus que fez. Então, no fim das contas, até as coisas que você faz, que aparentemente dependem do seu esforço, no fim das contas, veio da parte de Deus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje é uma oração que humilha. Que humilha. Porque você pode ser esforçado, você pode ter um PhD, você pode ter um concurso público, você pode ser o melhor profissional da firma, no fim das contas, o pão quem põe é Deus. Não é você, não. No fim das contas, quem faz é o Senhor, não é você. Mas, pastor, eu estudei tanto para esse trabalho. Mas todo dia eu acordo de manhã, 5h30, acordo 3h30 da manhã para liberar caminhão, tenho que deixar o filho na escola, chego no trabalho cedo, saio 8 da noite, chego em casa, ainda lavo os pratos. Aí, como é que é isso? E a gente não quer deixar, a gente não quer entender que, no fim das contas, não importa se o povo teve que andar atravessando o rio. Que, sei lá, mais ou menos 1,5 milhão de pessoas saiu ali do Egito para poder atravessar o Mar Vermelho, fugindo do deserto, andando, passando, tendo medo de passar frio, tendo medo de passar fome, Deus sustentando, não importa se eles tiveram que andar. Quem abriu o mar foi o Senhor, quem derrubou o faraó foi o Senhor, quem manteve eles alimentados foi o Senhor, a comida literalmente caía do céu, porque Deus é que nos dá o pão nosso. Se nós ainda acharmos que somos responsáveis, que recebemos mérito, que as coisas funcionam pela nossa capacidade, meu irmão, a gente está adorando outra coisa. O que é que rouba a gratidão de Deus? A que você dá crédito? A que você dá a responsabilidade pelas coisas boas que acontecem na sua vida? Identifique essas coisas e se pergunte se elas não são seu bezerro de ouro. Se elas não são o meio pelo qual você quer adorar a Deus, ao ponto de você não adorar mais a Deus diretamente pelas coisas. Você pode ser o fariseu que olha para o céu e diz: obrigado, Senhor, porque eu sou o bichão mesmo. Obrigado, Senhor, porque eu não sou igual a esses aí. Às vezes você pode estar dizendo obrigado, Deus, mas não é a Deus que você está agradecendo. Afinal das contas, o ídolo está aqui. O ídolo sou eu, o ídolo é o outro, o ídolo é um relacionamento, o ídolo é algo ao qual eu sou submisso e que eu preciso dedicar a minha alma de alguma forma. O ídolo, meu irmão, é aquilo que você usa para representar Deus. É a segunda pergunta. Qual é a sua imagem do Deus invisível? Qual é a coisa, o item da criação que você usa para representar o Senhor? Onde é que você vê Deus? Pastor, eu vejo Deus quando eu venho para a igreja. Eu venho para a igreja e eu sinto o Senhor. Mas se você for em outra igreja, você sente Deus também? Pastor, não, sinto menos. Ué, por quê? Não é Deus não, do mesmo jeito? Aí quando você tem que visitar a igreja da sua mãe, festinha, dia das mães, sua mãe te chama para ir lá, você vai na igreja do outro. Aí as pessoas louvam a Deus, as pessoas louvam ao Senhor, amam, pregam a palavra, tem louvor, tem tudo. Mas lá não dá. Mas não dá por quê? É porque só dá para adorar aqui? Só serve aqui. Ô pastor, é que eu gosto quando o senhor prega. E quando os outros pregam? E quando outras pessoas pregam? E quando outros pastores pregam? Não é a mesma coisa, não? Não é a palavra de Deus sendo ensinada? Não é que o senhor fala melhor. E daí? E a palavra de Deus não é o suficiente? Agora o artifício retórico é que faz você ver o Senhor de alguma forma? Onde é que você vê Deus? Onde é que você representa Deus? Não, quando fulaninho ora por mim, aí eu sinto a paz do Senhor. Quando pessoa tal ora por mim, aí sim eu vejo Deus falar com o meu coração. Quando eu leio a Bíblia na versão tal, aí sim. Se eu ler na outra, aí não. Acho que já não é Deus bastante. O que é que você usa como instrumento para comunicar Deus para ti? Onde é que você vê Deus na sua vida? Onde é que você acha que tem contato com o Senhor? É só numa igreja específica, num tipo de culto específico, com instrumentos específicos, com teólogos específicos, com um jeito de fazer específico? É com as pessoas específicas, com a placa da igreja específica? Onde é que você vê Deus? Quais são os momentos da tua vida que tu sente deslumbramento? Aquela vontade de adorar a Deus? Aquela vontade de trazer o Senhor à tona? E que muitas vezes a gente não traz. E que muitas vezes algo por si só se torna inspirado para você. Aquilo que deveria te apontar para Deus, aponta para si mesmo. E você tem um quadro cuja moldura parece muito mais atrativa do que o quadro em si. Então algo que deveria te apontar para o Senhor vira o ídolo por si só. Aí você tem uma igreja com um louvor fascinante. E ao invés do louvor te apontar a adoração a Deus, o louvor te aponta para a adoração ao louvor. E se mudar o estilo de louvor, aí acabou, meu irmão, aí acabou o culto.
Aí acabou a igreja, aí não dá mais. E se muda o estilo de culto, se muda o estilo de pregação, se muda o estilo das coisas, aí não dá mais, porque aquele estilo representa Deus para mim. Porque aquele jeito representa o Senhor para mim, outro jeito de forma nenhuma. Porque aquela denominação representa Deus para mim, outra de forma nenhuma. Porque isso aqui, agir dessa forma, representa Deus. Então, se o meu marido é assim, eu vejo Deus. Se ele não for, eu não vejo. Se minha esposa for melhor, eu vejo Deus. Se não for, eu não vejo. Se eu estou em paz dentro do meu coração, aí eu vejo Deus. Se não, aí Deus está longe. Se eu sinto uma coisa boa no meu interior, acordei bem, o remédio está em dia, estou feliz, então eu vejo Deus. As coisas são tristes, o dia não está bom, minha esposa não me deu um cheiro no cangote de manhã para eu sair para o trabalho, aí eu não vejo mais Deus na minha vida. Quais são as coisas das quais você depende para ver Deus? Identifique essas coisas, olha para o teu coração e vê se essas coisas não se tornaram substitutos do próprio Deus. Mas tem uma terceira pergunta, que é de um texto que a gente não leu ainda, que é 1 Samuel capítulo 8. Está fora do livro de Êxodo, mas apresenta algo acerca de encontrar Deus em algo de forma muito profunda. Em 1 Samuel capítulo 8, é bem à frente na história de Israel. E fala sobre quando a monarquia se iniciou no tempo de Israel. Quando o povo pediu um rei ao Senhor. 1 Samuel capítulo 8 é um texto bem interessante. É interessante porque mostra o que a idolatria faz com a gente. É uma terceira pergunta que eu vou perguntar para vocês e que essa representa de forma muito, muito clara essas duas primeiras perguntas a partir daqui. 1 Samuel capítulo 8, deixa eu voltar um capítulo, 1 Samuel capítulo 7, a gente não vai ler o 7 não, mas 1 Samuel 7 a gente tem um momento novo na história de Israel, certo? Que é o período do retorno da Arca da Aliança. A gente lê em 1 Samuel 7 que o povo estava cometendo idolatria, certo? Com imagens que representavam divindades de outros povos. A Arca da Aliança estava na mão dos filisteus, já haviam vários anos. E essa Arca da Aliança volta ao povo de Israel, certo? O povo estava pecando ao Senhor, a Arca da Aliança começa a voltar ao povo. A Arca então volta, certo? E haviam juízes naquele tempo ainda. Os juízes eram um tipo de liderança civil que basicamente resolvia conflitos. Haviam conflitos e eles iam lá e resolviam isso. E Samuel era o último juiz naquele tempo. A gente lê no começo do livro dos juízes que ao fim do mandato de cada juiz, o povo sempre estava se desviando. Então, tinha um juiz novo, o povo ia bem, com o tempo o povo começava a ficar idólatra, surgia outro juiz, o povo voltava a ficar bem, então o povo começava a ir para a idolatria, e vinha outro juiz e etc. Samuel foi um dos últimos juízes de Israel. É de se esperar que, sendo o último juiz, houvesse alguma idolatria que fosse manifestar também. A gente lê em Samuel capítulo 8, certo? Versos 1 a 3, o seguinte: Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, o segundo Abias, e foram juízes em Berseba, já bem longe de onde Samuel estava. Porém, seus filhos não andavam pelo caminho dele, antes se inclinaram à avareza, aceitaram subornos, perverteram o direito. Então Samuel foi um dos últimos juízes, colocou seus filhos para lhe auxiliarem nesse processo de como juiz, em lugares mais distantes. Eles, longe de Samuel, começaram a se perverter e agir de forma errada. O povo não gostou disso. Diz no verso 4 que os anciãos de todo Israel foram até Samuel, lá na cidade de Ramá, e pediram uma solução para aquele problema. Mas qual foi a solução? Foi que maus juízes fossem retirados e bons juízes colocados no lugar? De forma alguma. Diz no verso 5: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Essa palavra, porém, não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos o rei para que nos governem. Então Samuel orou ao Senhor. Tem um problema sério aqui, certo? Porque na teologia de Deuteronômio, Deus já havia previsto que Israel teria um rei em algum momento. E havia lá algo que dizia a respeito dos reis. Mas o povo chega aqui e pede um rei e isso desagrada ao Senhor. Desagrada a Samuel. Porque existe uma cláusula específica que chama a atenção. Dá-nos o rei para que nos governe como as outras nações. Como era nas outras nações? A gente leu, a gente pelo menos considerou o contexto, de que Faraó era uma divindade.
E ele era um bezerro de ouro. O faraó era um ídolo que representava alguma divindade. Eles queriam, então, um líder civil como os outros povos, ou seja, um líder civil que fosse talvez meio Deus, meio homem. Um líder civil que, de alguma forma, representasse de forma direta a divindade, Jeová. Eles pediram, literalmente, um bezerro de ouro, que andasse, que vivesse. Queremos um rei como os reis dos outros povos. Isso desagradou. E é estranho que o povo constantemente peça e implore por ídolos. Porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Existem mais ídolos que realidades no mundo e a gente constantemente deseja novos seres para adorar. Até quando a gente julga que eles representam Deus de alguma forma. Eles queriam um rei que representasse o Senhor. E Deus não se agrada disso. O verso 7 diz que o Senhor falou a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois ele não te rejeitou, mas rejeitou a mim para reinar sobre eles. O povo estava rejeitando a Deus. Quando nós usamos coisas para representar Deus de forma direta, nós estamos rejeitando o próprio Deus. Quando nós achamos que somos instrumentos únicos e cabais de Deus, ou quando escolhemos coisas para serem instrumentos únicos e cabais de Deus, aí sim a gente tem um falso Deus, um ídolo, algo que está contra o próprio Senhor. Diz no verso 8: segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, aqui os ídolos, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém, adverte-o solenemente. E explica-lhe qual será o direito do rei, que houver de reinar sobre ele. E aqui Deus traz um dos momentos mais chocantes de todo o Antigo Testamento para mim. Certo? É um texto muito complicado. Porque Deus vai dar um conselho para Israel. Deus vai dar um conselho. E Deus vai dizer: vocês querem um rei? É isso que vocês querem mesmo? Eu estou aqui usando um profeta que fala diretamente a minha vontade a vocês, e vocês querem um rei como os outros povos, para que ele seja o líder militar diante de vocês. É isso mesmo que vocês estão pedindo? Vocês têm certeza que é isso? Pois eu vou dizer para vocês o que é que esse rei vai cobrar de vocês. Vocês querem um rei? Pode ter o rei. Tá bom. Mas eu vou dizer o que é que esse rei custa. E ele fala a partir do versículo 9 até o versículo 18. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente, e diga-lhes que direitos reivindicará o rei que os governará. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que estava lhe pedindo o rei, dizendo: isto é o que o rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito. Ele tomará os filhos de vocês para servi-lo em seus carros de guerra e em sua cavalaria, e para correr à frente dos seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de 1000, outros como comandantes de 50. Ele os fará arar as terras dele, fazer a colheita e fabricar armas de guerra e equipamento para seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais. O dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas e o dará a seus oficiais e a seus criados. Também tomará de vocês para o seu uso particular servos e servas, literalmente que é escravos e escravas. O melhor do gado e dos jumentos. E tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia, vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Isso é chocante. Deus está dizendo: meu irmão, esse caba vai vir, ele vai tomar tudo de vocês. Vai pegar, agora ao invés de vocês serem um povo lutando em guerra, agora vocês são um exército dele. Ele vai pegar os melhores filhos de vocês para proteger ele. Vai transformar vocês em escravos dele. Vai tomar os seus bens, vai tomar suas filhas, vai tomar os seus recursos, vai tomar os seus campos, vai tomar as suas ovelhas, vai tomar a sua força de produção. Vocês serão escravos, vocês vão se lamentar, vocês vão se arrepender, vocês vão pedir ajuda a Deus e eu não estou mais nem aí. Porque vocês não me ouviram. Vocês querem um rei? Vocês querem esse rei? O que é que o povo faz? No verso 19. De 1 Samuel. Porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: não teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. Nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós para fazer as nossas guerras. O povo, por causa da idolatria, entregou tudo ao ídolo. Eu leio esse texto e eu fico um pouco chocado, porque às vezes eu sou meio maledicente, sabe?
eu tenho algumas maledicências pessoais. Uma delas é quando eu gasto muito tempo dando conselhos a alguém, ou a grupos de pessoas, e as pessoas não ouvem muito. Porque quando as pessoas se derem mal por não seguir os conselhos, quem vai ter que resolver sou eu, né? Então, geralmente é parte da vida pastoral, certo, Davi? Certo? Metade do pastorado é resolver problemas que surgiram porque não seguiram seus conselhos, certo? Então, eu leio isso aqui e eu fico em choque. Porque Deus traz uma declaração horrível para aquele povo. O que vocês estão me pedindo, o que vocês estão reivindicando de mim, vai acabar com vocês, vai destruir vocês, vocês vão me pedir ajuda e eu não vou dar. Vocês têm certeza? E eles disseram sim. Sim. Sabe por quê, meus irmãos? E aqui é a última pergunta. É baseado nisso que a gente tem nossa última pergunta. O ídolo cobra tudo. O seu ídolo te cobra tudo. O ídolo, ele nunca aceita alguma entrega. Assim como Deus, certo? Não se pode servir a dois senhores. Ou você segue ao Deus verdadeiro, ou você segue ao ídolo, e em algum momento o ídolo vai cobrar tudo da sua vida. O ídolo vai tirar tudo que você tem. O ídolo vai fazer com que pareça que qualquer sacrifício é o bastante. Nunca será o bastante. Qualquer sacrifício nunca é demais. O ídolo faz com que todo o resto pareça bobagem. Que não importam os alertas, não importa a palavra de Deus, não importam os bons conselhos, não importa tudo que está caindo em volta, nenhum sacrifício é alto demais para que você alcance aquilo que você adora, para que você alcance aquilo que você quer. Então a nossa terceira pergunta é muito simples. E é aqui que a gente consegue basear as nossas batalhas mais íntimas em busca dos nossos ídolos do coração. Quem te cobra tudo? A quem você está dando tudo? A quem? A qual emprego você está destruindo a sua saúde? A qual relacionamento você está destruindo a tua paz interior? A quais compromissos você tem sacrificado a tua santidade? O que é que tem te cobrado tudo? O que é que te faz acreditar que o sacrifício não é o bastante? Aaron Beck, é talvez um dos grandes nomes da psicologia, ele tem um livro chamado, literalmente em inglês é Amor não é o bastante, em português foi traduzido como Para Além do Amor. E ele disse, e eu fiquei sabendo disso recentemente, que ele vai escrever que a paixão é o sentimento humano mais próximo da esquizofrenia. Né? Que uma pessoa apaixonada está maluca. Basicamente é isso. E no livro de Cantares a gente vê isso. No livro de Cantares, você tem um refrão, certo? Que é: diga às moças de Jerusalém, não acendam o amor enquanto ele não está pronto, ou não acenda o amor enquanto este ainda não o queira. Aqui falando de paixão sexual especificamente. E ela vai repetir isso várias vezes no livro. E tem uma hora que ela repete outra coisa. Ela para e diz: contem às moças de Jerusalém que eu estou doente de amor. Ela estava doente, a paixão deixou ela adoecida, deixou ela insana, deixou ela fora das suas faculdades normais do seu corpo. A idolatria é uma paixão, a idolatria é um amor. Você está apaixonado pelo ídolo, você ama o ídolo, você quer aquele ídolo é onde você projeta o teu senso de satisfação, de desejo, é o que você busca em primeiro lugar, é aquilo onde você deposita a sua razão. E a gente identifica esse ídolo quando a gente percebe que estamos dispostos a sacrificar qualquer coisa por ele. Sabe quando é que seu trabalho é um ídolo? Quando o teu casamento já está em ruínas e você não consegue trabalhar menos. Sabe quando o teu estudo é um ídolo? É quando tua saúde está indo para o saco e você não consegue parar um pouco para cuidar do teu corpo. Sabe quando teu crescimento acadêmico e profissional é um ídolo? É quando tua vida de fé está minguando, mas nunca é sacrifício o bastante se isso te ajudar no teu crescimento como profissional, como acadêmico ou o que for. Sabe quando tua família é um ídolo? É quando você absolutamente abandonou tudo aquilo que faz bem para a tua sanidade espiritual, tudo aquilo que é útil para o teu crescimento na fé, quando você não se relaciona mais com aquilo que é da igreja, daquilo que é justo, bom e honesto, simplesmente porque você não consegue fazer nada que não seja para o benefício daquela relação. Então você pega algo que deveria florescer para fora e você vive para dentro. E vocês não têm relacionamentos, vocês não têm amizades, vocês não têm pastoreio, vocês não têm nada, porque só vocês contra o mundo é o bastante. Os teus bens são um ídolo quando você sacrifica o que for necessário para mantê-los. O teu namoro é um ídolo quando não importam os conselhos que você recebe e você sacrifica a vida de igreja, relacionamentos com seus pais, quando você sacrifica a tua própria sanidade espiritual para que você possa permanecer naquele namoro, naquele
relacionamento. Uma amizade ao ídolo, quando você simplesmente não consegue se ver fora dele e vale a pena sacrificar qualquer coisa para permanecer naquela amizade. A que você está entregando tudo? Quais são as coisas que fazem com que os sacrifícios pareçam bobagem? E analisa no teu coração. Se na verdade o que você está fazendo não é erigir no teu interior algo no lugar de Deus. Porque o ídolo cobra tudo. O povo queria um rei. E eles estavam dispostos a qualquer coisa por aquele rei. Ao que, ou pelo que, você está disposto a qualquer coisa? Se a resposta não for ao Senhor, talvez você tenha alguma coisa errada no seu coração. Ao que você está sacrificando tudo? A que você está entregando tudo? A que você nem se importa às vezes de abrir mão do que for necessário? Se a resposta não for a Cristo Jesus, se a resposta não for ao Deus vivo, talvez você levantou no seu coração uma falsa divindade, um bezerro de ouro. E você vai clamar a Deus, e talvez Ele não te ouça. Essa é a hora de olhar para o coração e analisar o nosso interior, para tentar interpretar como é que nós estamos vivendo a nossa vida. A quem nós damos crédito? Qual é a imagem, a nossa imagem do Deus invisível? Mas a pergunta principal para você levar essa semana é: pelo que eu entrego tudo? Pelo que eu estou disposto a sacrificar tudo? E se você já está fazendo isso, se você tem rumado nesse caminho, cuidado com o seu coração. Pode ser que você esteja adorando outro Senhor que não Deus. Senhor, nós te louvamos.